histórias falsas sobre celebridades que você ainda acredita. Michael Jackson fez tratamento pra ficar branco. Isso é mentira. O Michael Jackson tinha vitiligo, que é uma condição que fazia partes da pele dele perderem pigmento conforme o tempo passava. E por causa disso, ele começou a usar um creme que uniformizava a pele, mas que não é feito pra deixar a pessoa branca e não é um procedimento estético. É um tipo de tratamento pra vitiligo. Próximo, Justin Bieber cuspiu numa fã. Isso também é mentira. O Justin Bieber cuspiu sim em uma sacada, mas não tinha nenhum fã embaixo. A foto que mostra a fã chorando, na verdade, é uma montagem. E essa foto é de 3 anos antes do acontecimento do cuspe. Ainda é meio nojento e esquisito cuspir pra fora de uma sacada? É, mas pelo menos não foi na cara de uma fã. A Rihanna antes e depois da fã. Essa imagem ficou extremamente famosa, mas ela é falsa. Uma pessoa editou o rosto da Rihanna no corpo de uma outra mulher aleatória. E começaram a fazer montagens falando que essa era ela antes da fama. Mas é fake. A camiseta da Paris Hilton que falava parem de ser pobres. Essa camiseta também é uma montagem e a camiseta original falava parem de ser desesperados. Você ainda acreditava em alguma dessas? A Margot de Meu Malvado Favorito é a mãe da Riley em Divertidamente. Essa teoria faz muito sentido. O começo de Divertidamente 1 é a Riley se mudando de Minnesota pra Califórnia. E Meu Malvado Favorito se passa em Minnesota. No primeiro filme a gente consegue ver a placa do carro da Lucy e essa placa é de Minnesota. Isso é um indicativo, mas como explicar a mudança do nome das personagens? A mãe da Riley se chama Jill e não Margot. Mas se você prestou atenção em Meu Malvado Favorito 4, você sabe que as meninas ganharam identidades novas, como uma medida de segurança para caso os vilões fossem procurar ela. E essa identidade nova inclui novos nomes. Então a Margot poderia muito bem ter mudado de nome pra Jill, mas essa é a maior prova de todas. Em Divertidamente, a mãe da Riley lembra de um namorado dela que falava espanhol. E tem várias semelhanças com o Carlos de Meu Malvado Favorito. Mesma cor, formato de cabelo, mesma cor da pele, mesmo sotaque. Poderia muito bem ser a mesma pessoa. Você acredita nessa teoria? Esses humanos evoluíram para viver dentro da água. Esse aqui é o povo Bajau e há anos eles vivem só em barcos, em oceanos da Indonésia, Malásia e Filipinas. Eles têm esse estilo de vida há pelo menos 1000 anos. E a rotina deles consiste em passar boa parte do dia mergulhando para buscar peixes e outras criaturas marinhas para comer. Mas é aí que o negócio fica interessante. Essas pessoas conseguem prender a respiração dentro da água por 13 minutos. Uma pessoa normal consegue por 30 segundos. Fora isso, eles mergulham tranquilamente sem equipamento numa profundidade de 60 metros, o que faria muito mal para uma pessoa normal. Eles têm o costume de furar os próprios tímpanos para conseguir aguentar isso. E por isso muitas pessoas desse povo são surdas. Eles conseguem segurar a respiração embaixo da água por tanto tempo porque eles evoluíram para ter um baço maior do que a maioria das pessoas. Esse baço é 50% maior que o meu ou o seu, o que faz com que eles tenham mais oxigênio no sangue por mais tempo. Empresas que você achava que eram brasileiras, mas na verdade são gringas. Primeiro, Skol. Por mais que essa cerveja seja super popular aqui, ela não é brasileira, e sim escocesa. E é parte do grupo Carlsberg, que é dinamarquês. Skol, inclusive, é saúde em dinamarquês. Próximo, Tang. O suquinho Tang tem a essência brasileira, mas por incrível que pareça, ele foi criado nos Estados Unidos. Próximo, C&A. Eu sempre achei que essa marca fosse brasileira, mas acredite ou não, ela não é. Ela, na verdade, foi criada na Holanda, mas também é muito popular na França. Clube Social. Essa até pelo nome, eu sempre imaginei que fosse brasileira, mas não é. A marca, na verdade, foi criada na Venezuela e existe em vários outros países da América do Sul. Próximo, Bic. Eu sempre achei que a marca fosse brasileira, mas na verdade eles são franceses. Próximo, Faber-Castell. Essa empresa fez parte da minha infância, eu sempre achei que eles fossem brasileiros, mas na verdade eles são alemão. Por fim, Avon. A minha avó e provavelmente a sua também era revendedora da Avon. Por isso eu sempre achei que a empresa fosse brasileira, mas não. Ela é estadunidense. Erros de filmes que são melhores que os próprios filmes. Em Friends, nessa cena, o Chandler bate a cabeça numa gaveta. A questão é que o Matthew Perry realmente bateu a cabeça sem querer nessa gaveta. E por isso, tanto a reação dele quanto da Jennifer Aniston foram 100% reais. Em Vingadores Guerra Infinita, o Dave Bautista, que faz o Drax, resolveu improvisar uma fala que não tava no roteiro. Onde tá a Gamora? Faça uma pergunta melhor. Quem é a Gamora? E eu faço uma melhor. Por que a Gamora? Nessa cena de Homem-Aranha de volta pra casa, o Tony Stark inclina pra abrir a porta. E o Homem-Aranha acha que ele tava tentando dar um abraço nele. Isso não tava no roteiro, mas o Tom Holland achou que ia ser engraçado dar esse abracinho no Tony. O Robert resolveu seguir com a improvisação e falou uma frase que também não tava no roteiro. That's not a hug, I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. Em Vingadores Guerra Infinita, eles precisaram gravar essa cena várias vezes, porque um ator que tava no fundo não parava de interromper. I know you have found something. It's a kiss. Okay, now you are going too far now.
Em 2019, um grupo de terraplanistas resolveu provar de uma vez por todas que a Terra era plana. Eles então gastaram R$100 mil em um giroscópio. É basicamente uma ferramenta que conseguia medir os movimentos feitos pelo planeta Terra. O pensamento deles era: se a Terra realmente for uma esfera, a gente vai ver um movimento de 15 graus por hora. Eles tinham certeza que não iam ver nada, mas quando eles ligaram o aparelho, apareceu 15 graus. Eles resolveram que não iam aceitar esse resultado e resolveram refazer o teste em uma câmera que tiraria todas as interferências de todas as outras coisas do aparelho. O resultado foi o mesmo, 15 graus por hora. Ao invés de aceitar o resultado, eles resolveram fazer um segundo experimento. Eles colocaram duas placas distantes uma da outra e fizeram um buraco nas duas. Eles colocaram uma câmera de um lado e uma luz do outro. Se a Terra fosse plana, a luz ia passar pelos dois buracos e ia dar pra ver ela da câmera. Mas se a Terra fosse esférica, a luz precisaria estar um pouquinho elevada pra dar pra ver ela pela câmera. E o resultado? We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Esse é o detalhe mais legal de Rapunzel que você com certeza não percebeu. No começo de Enrolados, a gente vê a Rapunzel bebê. E em cima do berço dela tem esse mobile. Só que esse acessório mostra várias coisas que vão acontecer ao longo do filme. Por exemplo, o patinho. Ele representa o restaurante que o Flynn leva a Rapunzel quando eles se conhecem. Perto do pato tem esse cupido, que representa esse cara bêbado aqui. O próximo é bem claro, representa o Pascal, o camaleão que nunca desgruda da Rapunzel. Esse passarinho pode não ser muito óbvio, mas ele também faz sentido. Ele representa a liberdade da Rapunzel, porque a primeira vez que a gente vê ele voando é quando ela sai da torre pela primeira vez. E ele aparece de novo no final do filme, quando ela finalmente se encontra com a família dela e tá oficialmente livre. E o último é um cavalo branco. Obviamente representa o Maximus, o cavalo branco. Os anúncios mais criativos de todos os tempos. Esse anúncio escrito no Paint que diz: procuramos designer gráfico autoexplicativo. Essa empresa de TV hiperrealista que fez uma pegadinha pra anunciar a TV deles, em que eles fingiam que a TV era uma janela e que o mundo tava acabando. Essa propaganda de preservativo que mostra a diferença do preço de um carrinho de bebê pra uma pequena camisa. Essa propaganda da Hyde, genial. E essa propaganda de um álcool gel que mostra onde você realmente tá segurando. Me fez ter vontade de comprar o álcool gel, eu acho que funcionou. Esse é o aluguel mais barato do mundo. Se você acha seu aluguel caro, dá pra morar nessas casinhas na Alemanha por 96 centavos de euro por ano. Essas são casas normais que ficam na cidade de Augsburg, na Alemanha. Elas são grandes, bonitas, ficam numa área boa e tem até quintal. Então por que elas custam tão barato? Em 1500, um homem rico resolveu construir essas casinhas para ajudar os trabalhadores da cidade. Naquela época, 96 centavos por ano era o valor de um aluguel médio. Só que por algum motivo, mais de 500 anos depois, eles não reajustaram esse valor. Então hoje, mesmo com toda a inflação e revalorização na moeda, ele continua custando 96 centavos de euro. Mas para pagar só isso de aluguel, tem algumas regras. Você precisa ser católico e rezar pelo menos 3 vezes por dia obrigatoriamente. Essas casinhas também ficam numa vila e os portões dessa vila são fechados às 10 horas da noite. Então se você quiser entrar ou sair depois das 10, vai estar tudo trancado. Você aceitaria essas regras para pagar só 50 centavos de aluguel? Esse foi o único homem que sobreviveu a Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, Tsutomu Yogaguchi estava viajando a trabalho em Hiroshima. No seu último dia na cidade, ele tinha uma reunião ao ar livre. No fim da reunião, ele ouviu o som de um avião. Tudo em volta dele começou a balançar até que o céu ficou branco. Quando ele finalmente conseguiu levantar, ele viu a cidade em volta dele completamente destruída. Surpreendentemente, ele conseguiu sobreviver até a manhã seguinte e conseguiu pegar o primeiro trem para sua cidade natal, Nagasaki. Ele ficou internado por um dia e quando finalmente teve alta, ainda machucado, ele resolveu ir na fábrica que ele trabalhava, para explicar para todo mundo o que tinha acontecido em Hiroshima. E quando ele entrou em reunião, tudo aconteceu de novo. Outra bomba agora em Nagasaki. Surpreendentemente, o Yamaguchi não só sobreviveu, como viveu até os 93 anos de idade. E ele foi a única pessoa a sobreviver tanto Hiroshima quanto Nagasaki. Você sabe quem são os pais do Lord Farquaad? Essa teoria faz muito sentido. O Lord Farquaad é o vilão de Shrek, conhecido por ser baixinho e ter um cabelo meio esquisito. É importante mencionar que a maioria dos personagens do Shrek são paródias de personagens de outros contos de fada. E essa teoria diz que a mãe dele é a Branca de Neve e o pai um dos 7 anões. Primeiro, que a Branca de Neve e ele têm basicamente o mesmo corte de cabelo e cor de cabelo. A roupa deles também tem um design parecido, com a manga bufante e o mesmo detalhe. Isso também explicaria como ele tem um espelho idêntico ao que aparece em Branca de Neve. E o pai ser um dos anões explicaria a estatura.
Mas qual dos anões seria o pai dele? A roupa dele pode dar essa resposta. Ele usa vermelho com preto, além de ter alguns detalhes em dourado. E essas são as exatas cores do Zangado. Até o cinto que o Lord Farquaad usa é idêntico ao do Zangado. Isso também explicaria a personalidade esquentadinha dele. Você acredita nessa teoria? As pessoas da Polônia estão sendo atingidas por bolinhas de tênis quando passam embaixo dessa sacada. Mas qualquer raiva passa quando eles olham pra cima e veem que quem tá jogando não é um vizinho chato, e sim um cachorrinho que tá tentando convencer estranhos a jogar a bolinha pra ela brincar. O nome dessa cachorrinha é Buba. E a dona dela disse que ela inventou esse jogo sozinha quando um dia, sem querer, derrubou a bolinha de tênis pra fora da sacada. E uma pessoa que tava andando na rua jogou a bolinha de volta pra ela. A Buba ficou tão feliz com isso que desde então não parou de jogar bolinhas pra fora da sacada. Esse jogo deixou ela famosa na cidade de Łódź, e várias pessoas começaram a viajar até lá só pra brincar com ela. A parte mais legal é que quase ninguém ignora a Buba. Até as pessoas que estão com a maior pressa param pelo menos um pouquinho pra jogar a bolinha pra ela algumas vezes. Ela acaba não só se divertindo, mas também divertindo quem passa por lá, e obrigando as pessoas a pararem alguns minutos da vida corrida delas pra se divertir um pouco. Depois de algumas brincadeiras, ela volta pra dentro de casa pra descansar, e quando ela tá com 100% de energia de novo, ela volta pra jogar a bolinha de tênis na cabeça de mais algumas pessoas e brincar mais um pouco. Nossa, colega, mas você parece comigo, hein? É, com a diferença que eu não espero mais ônibus, né? Você é minha irmã gêmea rica separada na maternidade? Não, é só você daqui 2 meses. A gente finalmente foi promovida? Não. Tia Beth foi de vala e deixou a casa de Urubici pra gente? Não. A gente juntou nossas economias e comprou uma bicicleta? Não. Patins? Não. Patinete? Não. Monociclo? Não. Alguém finalmente contou pra gente sobre o Localiza Meu, o carro 0 km por assinatura da Localiza. Com esse serviço, o carro vem direto da fábrica com IPVA, proteção, manutenção, tudo incluso na mensalidade, dá pra escolher até os adicionais. Esse era o nosso ônibus, né? Era. Não é mais. Quando você assiste Enrolado sabendo que a Gothel é a vilã, ele vira outro filme. Ela dá vários apelidos fofos pra Rapunzel, como Minha Flor ou Meu Raio de Sol. Mas quando você analisa esses apelidos a fundo, percebe que eles não são tão fofos assim. Pra ela, a Rapunzel é só aquela flor, que veio de um raio de sol. E eu arrisco dizer que ela na verdade nem ama a Rapunzel. Nessa cena, a Gothel fala que ama a Rapunzel, ela responde e a Gothel dá um beijinho na testa dela. Só que se você prestar atenção, ela na verdade beija o cabelo da Rapunzel. Nessa cena em que ela salva a Rapunzel de 2 caras na floresta, ela abraça a Rapunzel e checa se o cabelo dela tá bem antes de ver se a Rapunzel tá bem. E isso é o completo oposto do Flynn, por exemplo, que tá sempre tirando o cabelo da Rapunzel da frente do rosto dela, pra poder enxergar a Rapunzel de verdade sem o cabelo. A Gothel só amava a Rapunzel porque ela tava grudada no cabelo. Detalhes escondidos na abertura da Disney. A abertura começa com a imagem dessa estrela, só que ela não é qualquer estrela, é onde fica a Terra do Nunca, uma referência a Peter Pan. Depois aparece esse trem, que é exatamente o mesmo trem que aparece em Dumbo. No fundo dessa imagem tem um navio. Navio esse que se parece muito com o navio do Capitão Gancho, também uma referência a Peter Pan. O castelo, é claro, é inspirado no castelo da Cinderela e dos parques, e esse brilhinho que a gente vê voando em volta do castelo é a Tinkerbell. Ela hoje em dia inclusive faz a mesma coisa nos parques da Disney. Essa música que ficou extremamente conhecida pela abertura é também a música tema da Fada Azul do Pinóquio. Good, Geppetto. E falando nessa fada, esse brilhinho que aparece do lado do castelo provavelmente é ela. Esse garoto tava no museu quando ele sem querer tropeçou e fez um buraco enorme em uma pintura. Só que não era qualquer pintura. Era um quadro extremamente raro e famoso que tinha 350 anos de idade. E ele valia mais de $1,5 milhão. O cara que trabalhava nessa área do museu ficou tão em choque que quando ele ouviu a notícia ele ficou mudo por 3 minutos. Ele tinha quase certeza que o dano feito no quadro era permanente. E o garoto tava morrendo de medo de ter que pagar esse $1,5 milhão. Mas, por sorte, a equipe do museu entendeu que tinha sido só um acidente. E o dano do quadro acabou sendo revertido depois de um tempo. E o garoto não precisou pagar nada. Esse é literalmente um dos meus maiores medos da vida. A pessoa mais pesada do mundo foi obrigada pelo governo a perder peso, e a transformação dele é impressionante. Aos 17 anos de idade, o Khaled pesava 610 quilos. Por causa disso, ele não conseguia caminhar e já fazia 3 anos que ele não saía da cama dele. Ele era oficialmente a pessoa viva mais pesada do mundo e a segunda pessoa com maior peso da história. O
Khaled, que morava na Jordânia, acabou ficando bem conhecido, inclusive tendo várias reportagens de TV sendo feitas sobre ele. Foi aí que o rei Abdullah ficou sabendo da história dele e ordenou que ele perdesse peso. Ele foi levado por empilhadeiras ainda deitado na cama da casa dele e voou até a capital da Jordânia para fazer tudo o que o rei pediu. Ele começou a seguir uma dieta super restrita e um programa de exercícios físicos. Com isso, em só 6 meses, ele perdeu 300 quilos, metade do que ele pesava. Cerca de 15 quilos perdidos por dia. Ele conseguiu andar pela primeira vez em 5 anos e a vida dele começou a voltar ao normal. Em 2018, ele já tinha perdido 542 quilos. E esse é ele hoje em dia, pesando 68 quilos. Erros de filmes que são melhores que os próprios filmes. Em 1917, nessa cena épica que os soldados estão correndo, o personagem principal acaba colidindo com outra pessoa. Isso não estava no roteiro e na verdade foi um erro de gravação. Só que essa cena era tão cara de gravar que eles não tinham dinheiro pra gravar outra vez. E aí eles só seguiram com a cena e isso foi pra versão final. Em Uma Linda Mulher, a cena em que o Richard fecha repentinamente a caixa do colar não estava no roteiro. Por isso a reação da Julia Roberts nessa cena é genuína. Ela realmente assustou de verdade. Em Um Duende em Nova York, todas as cenas em que o Bud tá zoando pela cidade são completamente reais. O diretor simplesmente largou ele na cidade e falou pra ele mexer com pessoas normais que estavam andando na rua. Então, por exemplo, esse cara de vermelho que parece o Papai Noel não era um ator, e sim uma pessoa normal. Todas essas cenas ficam muito mais engraçadas e muito melhores sabendo que tudo foi real. Quanto ganham as celebridades que já morreram? Mesmo depois da morte, vários artistas continuam gerando muito dinheiro com as suas obras. O Bob Marley, por exemplo, ganhou 16 milhões de dólares só no ano passado. John Lennon, somando todas as suas músicas dos Beatles e da sua carreira solo, gerou mais de 22 milhões de dólares só em 2023. Por incrível que pareça, o Prince, que faleceu em 2016, gerou mais dinheiro ainda em 2023. Foram mais de 31 milhões de dólares só com royalties das músicas dele. O Elvis Presley, que é considerado atemporal, obviamente não ficou pra trás. Apesar de já ter falecido há 46 anos, todos os anos, ele gera 100 milhões de dólares. Mas em primeiro lugar fica o rei do pop, Michael Jackson. Apesar de ter falecido em 2006, no ano passado ele gerou 115 milhões de dólares, só com as suas obras. E ele vai ganhar um filme esse ano que vai gerar ainda mais dinheiro. Erros de filmes que são melhores que os próprios filmes. Em Thor Ragnarok, o Thor finalmente se reúne com o Hulk na cena de luta na arena. E aí ele fala isso aqui. Essa fala não estava no roteiro e foi uma improvisação feita no set, por uma criança que tinha sido convidada por uma fundação de caridade. Nessa cena de Stranger Things, a ideia inicial é que a Eleven pegasse só uma caixa de waffles pra comer. Mas a Millie Bobby Brown resolveu improvisar e pegou o máximo de caixas que ela conseguia segurar. Eles acharam isso tão genial que resolveram deixar na cena final. E essa cena acabou se tornando uma das mais icônicas da série inteira. Em Thor, o Mundo Sombrio, o Thor casualmente guarda o martelo dele nesse lugar de guardar casaco. Só que isso não estava no roteiro e foi uma improvisação dele. E acabou ficando legal demais indo pra versão final do filme. Imagens extremamente desconfortáveis. Quem cortou esse bolo tinha um trabalho e conseguiu fazer ele errado. 3 pias, 5 secadores de mão. Nem pra deixar o espaço igualado. Se você masca o seu chiclete assim, saiba que você morreu por dentro. E que eu te odeio. Isso aqui não é só extremamente desconfortável, como parece difícil pra caramba. Esse azulejo, se bem que eu acho que se for na França faz um pouco de sentido. Essa é uma piada que só os inteligentes vão entender. Tentando defender essa pessoa aqui, eu acho que até faz um pouco de sentido se você não gostar da borda da pizza. Mais um monstro do Kit Kat. Eu sinto que o sabor até melhora se você come o chocolate direito. Morder a tortuguita assim, eu inclusive acho que é crime. E como explicar a sensação de quando você tenta apagar uma coisa e a borracha faz isso? Quadradinho errado. E pra fechar com chave de ouro, quando você vai lavar a mão e seu moletom fica assim. Eu vou melhorar sua infância. Sabe o começo de Shrek 2, que aparece essa cena do Shrek e a Fiona na praia? E quando bate a onda, aparece essa sereia beijando o Shrek. Essa sereia tem cabelo vermelho, cauda verde. Ela é, obviamente, a Ariel. Só que é aí que as coisas ficam interessantes. No final dessa cena, a Fiona pega a Ariel e joga ela no mar. E ela aparentemente é comida por um tubarão. Ou será que é mesmo? O filme A Pequena Sereia da Disney começa com a Ariel sendo perseguida por um tubarão. Exatamente como acontece no começo de Shrek. E se esse fosse o mesmo tubarão que encontrou a Ariel quando ela foi jogada no mar? E o começo do filme é, na verdade, uma sequência de Shrek. E a parte boa é que ela conseguiu escapar do tubarão. Eu vou estragar sua infância. No começo de Frozen, a família da Elsa prende ela no quarto pra proteger ela. Mas por que o reino tem tanto medo dos poderes da Elsa? Porque alguns anos antes, a princesa do reino vizinho tinha sido sequestrada por causa dos poderes dela. Sim, a Rapunzel. Mas como a gente sabe que esses dois reinos são vizinhos? Se você prestar atenção no começo de Frozen, a Rapunzel e o Flynn foram na coroação da Elsa. Eles inclusive estão com a mesma roupa do final de Enrolados. Então uma coisa aconteceu logo depois da outra. Isso faz sentido olhando pra idade das princesas. A Rapunzel tem 18 anos, porque o sonho dela era
para ver as lanternas quando ela fizesse 18. A Elsa tem 21 porque é a idade que ela precisava ter para ser coroada. Isso significa que quando a Rapunzel foi sequestrada logo depois de nascer, a Elsa tinha 3 anos. Quando a Elsa descobriu o poder dela, mais ou menos aos 5 anos de idade, o reino com certeza já sabia do que tinha acontecido com a Rapunzel e tomou todos os cuidados para que a mesma coisa não acontecesse com a Elsa. A vida do filho do Donald Trump é bizarra. Na escola, o Barron Trump, que é filho mais novo do ex-presidente, tem que usar um nome falso. As pessoas mais próximas sabem quem ele é, mas todos os registros da escola, lista de chamadas e computadores tinham um nome falso. Isso acontecia principalmente para que hackers não entrassem nos computadores da escola, para roubar informações dele ou vazar as notas dele. Ele era levado para a escola pelo serviço secreto e chegava exatamente no minuto em que a aula começava. Ele tinha seguranças que seguiam ele na escola inteira, sim, até a hora de ele ir no banheiro, e que ficavam esperando do lado de fora da sala de aula até a aula dele terminar. No intervalo, ele até sentava com os amigos dele, mas nunca comia na escola. Ele sempre falava pros colegas que preferia comer em casa, mas nunca explicava o motivo. Ele nunca aparece em nenhum anuário, nunca foi numa festa, nem participou de nenhum esporte. E os colegas da escola dele disseram que ele não tinha muita vida social. Pessoas que se casaram com objetos. Erika Labrie. Ela se casou com a Torre Eiffel em 2007. A Erika fez uma cerimônia e oficialmente se casou com a Torre Eiffel, dando até um beijinho nela pra oficializar a relação. Será que ela tem ciúme quando as pessoas sobem na torre? Aaron Chervenak se casou com o celular dele. Ele fez uma cerimônia na igreja e ao invés de trocar alianças como se normalmente faz num casamento, ele passou a usar aquele anel de segurança do celular como aliança dele. Será que ele não tira o celular do dedo nunca? Pascal Selick. Ela se casou com o edredom dela porque disse que é a relação com o maior nível de confiança que ela já teve na vida. I met my dude a long time ago. We always knew it was going to be love. It was love at first sight, I think. What is it? Honestamente, quem já teve que sair debaixo do cobertor pra trabalhar no dia frio, vai entender a sensação dela. Pelo menos um pouquinho. Amy Wolf se casou com uma montanha-russa em 2009. Ela disse que se apaixonou pelo brinquedo há mais de 10 anos. E depois de todo esse tempo de relação, ela decidiu oficializar o casamento com uma cerimônia. E considera que as duas são almas gêmeas. Até as montanhas-russas têm alma gêmea e você não. Esse é o menor país do mundo. Ele se chama Sealand e tem o tamanho de só 2 quadras de tênis. Apesar de ele não ser considerado globalmente como um país oficial, ele tem o seu próprio governo com as suas próprias leis. O que é doido, porque só 27 pessoas moram lá. Eles têm a própria bandeira, a própria moeda, que chama dólar de Sealand, muito criativo. Os seus próprios passaportes e as suas próprias carteiras de identidade. E se você tiver o sonho de se tornar um lord ou uma lady, você pode fazer isso se tornando lord ou lady de Sealand. Pela internet, inclusive, custa menos de 150 reais. Fica a dica. Esse país fica no meio do oceano, pertinho da Inglaterra, e o único jeito de chegar lá é por barco. Essas gêmeas siamesas têm uma habilidade especial que chocou a medicina. Essas são a Krista e a Tatiana, que são unidas pelo crânio. Isso por si só já é raro, mas elas são ainda mais raras. Não só a cabeça delas é grudada, mas os cérebros também são. Por isso, elas conseguem acessar o pensamento uma da outra. Elas têm 2 cérebros separados, e por causa disso, cada irmã é uma pessoa separada. Mas parte desse cérebro é junto, então elas também são uma pessoa só. Os pais delas perceberam isso pela primeira vez quando elas eram bebês. Quando as duas estavam chorando e só uma recebia a chupeta, a outra também parava de chorar. Mas conforme elas cresceram, eles perceberam que era muito mais do que isso. Os cérebros delas são tão conectados que uma consegue enxergar pela outra. Conforme elas ficaram mais velhas, os médicos começaram a perceber outras coisas. Elas conseguem compartilhar pensamentos, sensações, a visão, ideias e até gostos, conseguindo basicamente ler a mente uma da outra. What am I cleaning, Krista? Her base. Where? What's this? What am I cleaning? That's rings. Quanto dinheiro Ryan Reynolds já fez na carreira dele? Pra fazer o filme O Dono da Festa, ele ganhou $200 mil. Em Blade Trinity, o cachê já subiu pra 1 milhão. Em A Proposta, 10 milhões. Em X-Men Origins, ele fez 15 milhões. Lanterna Verde, 20 milhões. Em Protegendo o Inimigo, ele já ganhou 25 milhões. Em Dupla Explosiva, também foi 25. Em Spirit, esse valor já subiu pra 30 milhões. Em Alerta Vermelho, 48 milhões e 500 mil dólares. Em Esquadrão 6, 27 milhões. No primeiro filme de Deadpool, ele ganhou 22 milhões de dólares. No segundo filme de Deadpool, 30 milhões. Isso significa que para cada filme que ele fez a partir de 2008, ele ganhou 20 milhões de dólares em média por filme. E pelas minhas contas, isso dá um total de 1 milhão e 400 milhões de reais. Só de filme. Lembrando que ele também é empresário e dessas empresas ele tem aproximadamente 1 bilhão de dólares. Ou seja, o Ryan Reynolds tem aproximadamente 6 bilhões de reais na conta do banco dele hoje.
Coisas que são muito mais velhas do que você imaginava. Os anéis de Saturno têm entre 10 e 100 milhões de anos de idade, mas os tubarões têm 450 milhões de anos de idade. Isso significa que os tubarões são mais velhos do que algumas coisas do espaço. O carro elétrico foi inventado em 1884, um ano antes do que o carro movido a gasolina. Em 1920, eles começaram a construir estradas um pouco melhores, e isso fez as pessoas quererem dirigir uma distância maior do que os carros elétricos conseguiam. E aí, todo mundo começou a preferir gasolina. A Oreo foi criada em 1912, o que é velho, mas não é tão impressionante assim. O que é impressionante é que o pão de forma foi criado em 1928 e os cookies com gota de chocolate em 1930. Como assim a Oreo é mais velha do que todas essas coisas? Quando eles estavam gravando Star Wars, a Carrie Fisher experimentou a roupa de Princesa Leia pela primeira vez. O George Lucas olhou pra ela e falou: "Você não pode usar sutiã com essa roupa." Ela então perguntou o motivo e ele disse: "Não existe roupa de baixo no espaço." Eu fico dividido entre achar o comprometimento legal e achar ele um tarado. Toy Story 2 quase foi deletado. A gente ficou extremamente perto de o filme nunca existir. Uma pessoa da equipe apagou 90% do filme de todos os computadores sem querer, incluindo as cópias de segurança. E o único motivo pelo qual a gente tem esse filme hoje é que tinha uma mulher de licença maternidade. E por causa disso ela tinha uma cópia do filme em casa. Literalmente salvou todo mundo. Pro filme Titanic, quando a Kate descobriu que ela precisaria ficar pelada perto do Leonardo DiCaprio, ela ficou com muito medo de ficar ansiosa. Então, pra isso não acontecer, no dia que eles se conheceram, ela mostrou tudo pra ele. Viva o cinema! O que acontece se você criar um bebê sem falar com ele? Que língua ele vai falar? O imperador mongol Akbar fez essa exata pergunta no século XVI. A ideia dele era que se um bebê fosse criado sem nenhuma língua, a linguagem que ele desenvolvesse seria a língua original dos humanos. Ele então fez um experimento em que vários bebês foram criados por enfermeiras que não falavam e eram proibidas de fazer qualquer barulho usando a voz. O resultado? Todos os bebês ficaram mudos. Eles não desenvolveram nenhuma língua. Ou seja, muito provavelmente a nossa fala é só uma coisa social mesmo. Importante mencionar que tem um pouco de debate se esse experimento aconteceu mesmo ou não, mas fica a curiosidade. A verdadeira vilã de Encanto é a Dolores. É o que diz essa teoria. O poder da Dolores é conseguir ouvir literalmente qualquer coisa. Ela chega a falar pra Mirabel que ela consegue ouvir o tique no olho da Luísa. A questão é, se ela conseguiu ouvir isso, como ela não ouviu a casa começando a quebrar? E se ela ouviu a casa rachando, por que ela não avisou ninguém, nem defendeu a Mirabel quando ela tentou avisar as pessoas? Isso significa que a Dolores provavelmente queria que o milagre morresse. Ela inclusive admite que sabia que o Bruno estava morando na casa esse tempo todo. E ainda assim, ela não quis ajudar a Mirabel a achar ele. Porque ela sabia que se a Mirabel achasse o Bruno, eles iam conseguir salvar o milagre. A parte mais doida é que quando a Mirabel consegue criar a porta no final, todo mundo tá sorrindo, menos a Dolores. Na porta, ela tá olhando pra baixo sem sorrir, quase como se estivesse triste. Você acredita nessa teoria? Esse é um carro criado pra mulheres por homens. Em 1959, um grupo de engenheiros homens resolveu criar um carro para mulheres, baseado nas necessidades que eles achavam que as mulheres tinham, e o resultado foi esse aqui. Primeiro e mais importante, o carro era rosa. E vinha com uma capa de chuva e um guarda-chuvas que combinavam com o interior do carro, que era de florzinha também rosa. Na parte de trás do banco da frente tinha uma bolsinha e um suporte para bolsa. Nessa bolsinha vinha o essencial das mulheres, que era um pó, um batom, um pente de cabelo, um isqueiro e uma caixinha de cigarro. O design do carro até que era bem legal, mas ele não era nada popular. Depois de só 3 mil carros vendidos, eles descontinuaram o modelo. Primeiro que as mulheres não achavam o carro nada prático. E segundo que os maridos das mulheres se recusavam a sentar num carro que era todo rosa. Você teria um carro desse? Trabalhos que não existem mais. Primeiro, alarme humano. Essas eram pessoas que eram pagas pra bater na janela das pessoas de manhã pra que elas acordassem pra trabalhar. Elas caminhavam de janela em janela, batendo nelas com um pedaço de pau até as pessoas acordarem e irem pro trabalho. Esse trabalho foi extinto em 1970 quando inventaram os relógios com alarme. Armador de pinos de boliche. Antigamente, antes de existir uma máquina que arrumava e alinhava os pinos de boliche, esse trabalho precisava ser feito por uma pessoa. Eles ficavam parados atrás dos pinos de boliche só esperando eles serem derrubados pra armar eles de novo. E o trabalho foi extinto em 1941 quando finalmente inventaram a máquina que a gente usa até hoje. Acendedores de poste. Antigamente, os postes não funcionavam com lâmpadas que nem hoje em dia. Eles podiam ser iluminados com lampião, velas ou gás. Por isso, precisava ter alguém que acendesse e apagasse a chama. Esse trabalho foi extinto quando inventaram a lâmpada. Caçadores de rato. Na época que as cidades eram muito sujas, os ratos dominavam a rua. Por isso, criaram um emprego que consistia em caminhar na rua procurando ratos e eliminar eles. Isso era muito importante para evitar doenças como a peste negra, principalmente na Europa. তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্য থাকবো আমি জানি জানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে আর এই কটা দিন তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো স্যার আজকে আসি শোধ বাদ দুধ ভাত
আজকে আসি, হ্যাঁ? আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া। বড় ভাই আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান করে নাই তাই বলো। ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপ্রিজিং করতো, এই জন্য কি করো? আমি দাও হয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে। স্যার, আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ও কি আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর? আরে জুলি, তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস আর গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওটা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী। ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম জানোস না? আমার মেজাজ পেলাম চুরা যাইতেছে। একদম ভালো লাগে না। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে কবিতা লিখতে হইব, কয় লাইন লেখছস দে, নাহলে কিন্তু আমি তখন পিটামু দে। তাদের লাগতে হইব না ভাই, এটা স্যার আপনি যেটা করবেন এটা করবো। কোন খুন খারাপি করে কিন্তু কবিতা লিখতে পারবো না। কোনো মাপ নাই। এটা পইরে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর তোর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। এত কিছু ফালানোর সিস্টেম জানোস, আর প্রেমে ফালানোর সিস্টেম জানোস না? কথা তো একেবারে ফালায় দেওয়ার মতো না। আগে যদি তোরা গুলিও করস, আগে সালামটা তুই আনো। আপনার ছেলেকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমি তো বিয়েতে রাজি হয়ে গেছি। বছরেও পড়বো না। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম, তুমি যদি 7 মাস্তানি মুস্তানি অপরাধ, এই 7 দিন খালি খাবি। আর এরকম পট্টি দিয়ে রাখছোস কেন? আমি চাই এই মহৎ কাজটার সাথে আপনি থাকেন। আমাদেরকে একশো দুনিয়ার খাসা বেড়া। হ্যাঁ, আরে বেড়া বড় ভাইয়ের মতো একটা বড় ভাই মানে টুকু কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দিই। আর আমি কি কমো জানো? কমু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা, কস না কেন, বেটা তোমার আমি আসো তুমি দাও দে। আচ্ছা করে বুঝতেছ, গর্জন করলেই সবকিছু অর্জন হয় না, বুঝছো? জানি না, শুধু ভাত কেন?
তানিয়া রাইতের ফসল ভাই সারাইতের ফসল না সারাইতের ফসল রিমোট তার মানে আপনি কবি না? জি না বড় ভাই মাইশা এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যাও বলছি। বেটা আইবো না জুয়েলের কথা কথা আরে জুলি গেছে আরে হ হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা জুলি তুমি বুঝতাছো না একটাই দাবি থাকবো যে এক দফা এক দাবি কষ্ট আমার বুকটা পাইতে গেছে, আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই। কষ্ট কোনো ব্যাপার না এই রিকশা, এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই আরে জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে বুঝছো মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো তুই 700 লিখবি মানুষ তো মর্ডার যে কোনো সময় মারা যেতে পারে মারা গেলেই বাঁচি আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না, আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়ের ডিস্টার্ব করে। খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার না আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম তুমি কই যাও?